Olá, pessoal! Hoje, com mais um episódio do podcast Chama Que É Show. Hoje nós temos uma pessoa muito especial, que é a Jo, do Sigo Fisco. Uma amiga querida, uma pessoa super dedicada ao trabalho. Gente, essa mulher, esse bate-papo, você fica ligado aí, porque você vai ter informações assim privilegiadas, porque essa mulher é uma mulher incrível e para mim tá sendo assim uma honra enorme recebê-la aqui no nosso podcast Chama Que É Show. Jo, muito bem-vinda! Obrigada. É um privilégio estar com você nessa mesa. É uma emoção, porque nós somos, além de parceiras de negócio e tal, nós somos amigas há muito tempo, né? A contabilidade nos trouxe essa proximidade. Então é um privilégio estar aqui com você. Muito obrigada. Ai, Jo, muito bem-vinda, é verdade, né? Como a contabilidade, gente, ela constrói histórias. E hoje a gente vai saber um pouquinho aí da história que vale ouro, da Jo Nascimento, que é uma amiga mesmo, somos parceiras, ela tá sempre pronta mesmo a ajudar, a fazer essa conexão. E a gente sempre fala, né, que para as mulheres, às vezes é tão difícil, às vezes elas acreditarem que é possível você alcançar os seus sonhos e realizar. E isso só acontece quando nós temos amigas aí, parceira, e a Jo é uma parceira enorme aí de todo o segmento contábil, não só minha, mas de muitas mulheres aí e muitos profissionais da área da contabilidade, gente, porque essa mulher que ela entende de tributação fiscal, olha, só ela mesma, hein, Jo? Conta pra gente aí, quem é a Jo? Já começa falando aí quem é você pra nós. Então, eu sou a Josefina do Nascimento, né? Mais conhecida como Jo Nascimento. Sou retirante nordestina, como a gente pode brincar, né? Certo? Do Piauí, natural de Simões, a cidade conhecida como a Cidade dos Ventos. Lá nós temos bastante captação de energia eólica, cresceu muito. Eu tenho o privilégio de ter nascido lá e tenho familiar ainda lá, até tia que cresceu bastante em razão dessa energia eólica, ela tem até hotel nessa cidade. Eu estou agora já vamos denunciar aí, já vocês vão ter uma ideia já. Estou aqui em São Paulo desde antes do início de 80, tá? Bastante tempo. Bastante tempo. Eu sou a segunda filha de 9 filhos. Olha, família grande. Sendo que desses 9 filhos, 3 são homens. Aliás, 3 são homens e o restante são mulheres. Desses 3 homens, um é adotivo. Ah, né? Que legal. Meu primo ficou órfão da mãe 30 minutos depois que ele nasceu. Nossa. E meu tio, aliás, que era o cunhado do meu pai, que é a irmã do meu pai que faleceu, ele deu o Elias, então, para o meu pai criar, na verdade. Né? Ele tinha já 3 filhos, então Elias chegou na nossa vida direto do hospital, no 2º dia de vida ele veio para nossa casa. E desde então ele é o nosso irmão, caçula, na verdade. Ele é o caçula de todos, né? E a minha mãe foi uma guerreira, porque além de ter 8 filhos, ela ainda, com muito carinho, ela criou mais um, né? Então minha mãe faleceu vai fazer 2 anos, e o Elias, que é o nosso irmão, que é uma bênção, né? Ele está conosco e para retribuir esse gesto que nós temos com ele, né? Ele já adotou 2 meninas. Então, quando vocês me veem no Instagram com uma criança fofa de 6 anos, é a minha sobrinha adotiva, porque ele tem uma outra adotiva de 9 anos. Então, essa é a minha história, pontapé inicial. Então, eu estou aqui já desde antes do início de 80. Não foi fácil, porque imagina hoje o que é um custo de você ter um filho. Imagina você ter 8 filhos e ainda receber com todo carinho mais um, né, para juntar 9. Então, assim, a nossa vida não foi fácil, mas nós não desistimos, é por isso que estamos aqui. E eu, de forma muito curiosa, entrei na contabilidade num revide em razão da escola que eu estudava. Sério? Sim, porque a escola que eu estudava era uma escola estadual, na região da Sapopemba, zona leste de São Paulo, e o que nós tínhamos? Era assim, praticamente eu tinha 2 dias de aulas por semana na escola, na época chamava colégio, hoje ensino médio. Isso no primeiro ano do ensino médio, hoje, né? Seria colégio na ocasião. E o pessoal fazia farra, achava bonito voltar para casa.
E eu falei assim, mas onde é que eu vou parar com isso? Todo dia voltando para casa. Chegava em casa, por que você voltou? Porque não tinha professor para dar aula para nós. E aí naquela ocasião eu falei para minha mãe, eu vou mudar de escola. O ano que vem eu vou estudar na Moca e não vou mais estudar próximo de casa. Ela, nossa, como assim? Eu falei, eu vou estudar no colégio particular. E aí então foi aí que eu entrei no Colégio São Judas Tadeu. Fiz então técnico em contabilidade. E foi ali que eu me apaixonei. Tive duas paixões. Olha para isso, gente, pelo amor de Deus, olha o segredo. Eu tive duas paixões. A primeira paixão foi por direito tributário dentro do curso técnico de contabilidade. E a segunda paixão foi meu marido. Porque que lindo, gente. O amor está no ar, hein, Jonas? Porque o que acontece? Nós tínhamos que fazer um trabalho entrevistando um proprietário de escritório de contabilidade. E quem eu fui entrevistar? O Jonas. E aí o meu trabalho de técnico de contabilidade, que nós tínhamos que fazer pesquisa de campo, foi com o Jonas, porque eu trabalhava numa indústria de calçados e a menina que trabalhava lá conosco já tinha sido funcionária dele. Legal. E aí, chamava Lucimara, inclusive. Aí ela, vamos fazer então a pesquisa no escritório do Jonas. Era no Belenzinho. E aí nós fizemos, depois de uns 2 anos mais ou menos, nós começamos a namorar. E então, para vocês terem uma ideia, a contabilidade me deu, então, uma profissão, me deu um marido e, por consequência, um filho que chama Gustavo. Entendeu? Contabilidade. Eu sei que essas histórias de contabilidade têm história, viu, gente? Olha, a gente às vezes não sabe ali o que acontece, mas, ó, vou te falar, hein, Jô? Estudar técnico de contabilidade, conhecer, você tá com o Jonas aí, seu marido, seu filho, 2 pessoas, assim, maravilhosas que a gente conhece, né? E como é ser essa Jô super... Gente, ela é muito famosa do Siga o Fisco. Porque imagina o nome, a gente fala Siga o Fisco, gente. Quem quer seguir o Fisco? Só ela mesmo, né? Para nos ajudar, né? Então, e aí... Foi aí, então, que surgiu o meu ingresso nesse mundo contábil. Dentro da contabilidade, então, eu me apaixonei pela matéria de direito tributário. E quando eu terminei o curso técnico, que seria o ensino médio, eu não fui fazer ciências contábeis, eu fui fazer direito. E depois que eu fiz direito, evidentemente, dentro da matéria do direito, eu me apaixonei por, de fato, direito tributário. Depois eu fiz especialização em direito tributário, fiz finanças empresariais com inteligência fiscal. E aí, nesse intervalo aí todo, de que eu terminei o técnico de contabilidade, meu primeiro currículo, currículo que eu mandei, quando eu terminei o técnico, eu fui admitida, porque os requisitos básicos eram ter formação em contabilidade ou técnico e boa caligrafia. Boa caligrafia? Conta o segredo do fiscal. Por que tinha que escrever bem, Jô? Então, na época, eu ingressei no departamento contábil. Primeiro escritório, eu trabalhei em 2 apenas. Primeiro escritório eu trabalhei 2 anos e pouco, e o segundo, porque eu comecei a fazer direito e tinha que ser mais próximo do meu trabalho, então eu mudei para um escritório que eu fiquei quase 20 anos, não, quase 17 anos, né? Então, primeiro escritório foi caligrafia, e o segundo escritório, o diferencial sempre tem que ter um diferencial. Sempre. Era conhecer um determinado sistema, que eu não vou citar o nome aqui. Sim. Porque eu trabalhei a vida inteira com esse sistema, tanto no primeiro como no segundo escritório, eu trabalhei em 2 escritórios só, a vida toda. E aí, nesse segundo escritório, eu já estava fazendo curso de Direito, depois fiz especialização. E aí, nesse escritório, eu fiquei 6 anos no setor contábil e depois eu fui promovida a gerente fiscal. Mas essa promoção não foi uma promoção simples. A pessoa que me convidou assumiu o departamento fiscal porque eu era coordenadora contábil. Nós tínhamos a gerente contábil e tínhamos a coordenadora. Eu era coordenadora. Eles estavam no Japão. Então, ele me ligou diretamente do Japão e falou assim, olha, a gente está saindo e a gente queria que você assumisse o fiscal. Porque nas reuniões que você substitui a gerente, você se dá bem, você escreve bem, você tem a formação jurídica.
já auxiliava ele nos textos que ele fazia divulgação. E aí, então, foi assim que eu despenquei do 5º andar para o 4º andar para assumir a gerência fiscal. Bem-vindo, fiscal, na sua vida! E aí, Rô, o que aconteceu? Com muita legislação, essa legislação frenética, ou seja, essas alterações constantes, e a minha equipe era de 24 pessoas. No escritório nós tínhamos 100 funcionários. Tá. Meu departamento tinha 24. Então, nós éramos clínica geral. Aquele escritório de contabilidade raiz que atende todos os segmentos. Tá. E aí, eu tinha uma pressão de chegar no escritório logo cedo, já ter muita alteração na legislação. Então, o que eu passei a fazer? Já estava com problema de sono, né? Acordava de madrugada e fazia artes de madrugada. Falei, mas a arte não vai contribuir com o meu trabalho fiscal. Então, eu passei, então, a divulgar retratando um pouco do que o fiscal sofria diariamente, eu passei, então, a dar publicidade às minhas matérias. Meu primeiro blog foi lançado em 2009, chamava Jô Nascimento Sucesso. Olha, Jô Nascimento Sucesso, tá vendo? Isso em 2009. Fazem quantos anos? Nós já estamos em 2024, Jô? Então, julho de 2009 eu lancei o primeiro blog. Foi um sucesso, de fato. Mas eu queria imprimir no nome do meu blog o que eu tentava fazer diariamente, que era seguir o fisco. Então, numa madrugada de julho de 2011, eu então veio o insight do Siga o Fisco, então eu lancei o blog Siga o Fisco, que agora é um portal. Depois a gente logo já abriu uma empresa de consultoria e treinamento fiscal, e logo em seguida, em razão do nome, nós registramos a marca. E desde então, 2009, eu não tenho um dia em que eu não leia algo diferente na área tributária, de que eu não faça alguma publicação. Cheguei a fazer 5 publicações por dia. Matérias, mas são matérias inéditas, tá? Então, hoje nós temos perrengue fiscal hoje, a data que nós estamos gravando, que nós estamos aqui nesse podcast, sim, nós temos várias mazelas tributárias que foram publicadas nesta semana já. E hoje já começou fervendo o dia. Onde foi feriadinho, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, mas e o fisco, a legislação não para. E aí nós estamos hoje com uma especialista nesse assunto, que está sempre aí trazendo grandes novidades. E eu vejo até que a Jô, ela acaba sendo uma referência mesmo, né, Jô? Nacional, porque as pessoas, elas veem aí algumas matérias, alguns artigos e fazem questão, peraí, vamos consultar o blog lá da Jô para ver o que a Jô está falando de determinado assunto. E como que é? Como foi para você conseguir todo esse espaço como uma profissional, como uma mulher? Fala aí um pouquinho aí para o nosso público, né? Que você hoje já tem essa autoridade aí nesse segmento. Eu vou brincar com vocês, tá, gente? É muito triste. Quando você quer algo, né? Se a ponte não existe, construa a sua. Eu construí a minha ponte. Diariamente eu publicava no meu blog, que hoje é um portal, matérias. Só que as matérias eram todas inéditas. Quando a pessoa chegava no escritório de contabilidade, o que tinha de mazela fiscal já estava no meu portal. E o que acontece? As pessoas tinham um certo descrédito quando se falava em blog, quando se falava a gente não podia nem usar o termo blogueira, que as pessoas já entortavam o nariz para nós, tá? E aí o que eu pensei o seguinte, assim, quem sou eu hoje na fila do pão? E quem eu quero ser? Eu quero ser, então, uma pessoa reconhecida daquilo que eu faço. Então, o que eu vivenciava no escritório, eu transcrevia nas minhas matérias. Então, as minhas matérias, além de serem muito boas para a pessoa estudar, pesquisa, sim, mas principalmente para a gente trazer para o debate. Sim. Alguns escritórios de contabilidade que não têm uma certa estrutura sofrem com a legislação. Então, eu percebi que com a internet, mesmo com blog, de forma muito
simples, que foi o Blogspot que eu utilizei, depois eu tenho o domínio br.com.br, as pessoas, eu consegui atingir pessoas em lugares distantes, em vários cantos do Brasil, e não só no Brasil, como fora do Brasil. Sim. E as pessoas me mandavam foto dizendo o seguinte: olha o que eu estou fazendo antes de sair de casa. Olha que incrível, né, Jô? E você vê que tudo isso só pôde acontecer por conta da sua dedicação, do trabalho, né? É o que a gente costuma falar, que hoje as pessoas às vezes encontram desculpa para tudo, né? Então, assim, eu sonho com alguma coisa, não busco a fazer para que isso se realize, e aí fica lá na zona de conforto e fala: nossa, por que tal pessoa conseguiu? E a gente entende que sem o trabalho, com a dedicação que a gente tem todos os dias, porque imagina, você falar de um tema super difícil para o nosso segmento, porque você sabe que é uma dor enorme aí para os profissionais da contabilidade, para os empresários, que fica naquela angústia muitas das vezes, né, que não sabe o que está acontecendo, e nós temos você como uma profissional que se dedica à sua vida para poder entregar, e isso traz para o outro transformação. Né? A sua informação traz transformação para as outras pessoas. E isso é muito legal. Por quê? Porque você sabe que você foi construindo. Porque hoje a gente fala, igual você falou, né? Ser blogueira. As pessoas têm, né, um pouco de dificuldade de falar. Gente, mas hoje tudo é isso aqui. É o podcast, é na internet, é a tecnologia que veio para nos ajudar. Mas nós, como seres humanos, nós precisamos fazer algo, né? E é onde você apresenta os seus blogs, você coloca a sua matéria, e o pessoal às vezes ser blogueirinha, a gente é sim, porque alguém tem que falar. E quem não passa pelo ridículo jamais alcança o extraordinário, certo? Então a gente tem que acreditar. E eu tenho muito orgulho de você, porque eu sei que você é uma mulher muito corajosa. E eu até queria que você falasse um pouquinho aí para as mulheres que vai estar nos assistindo, e os homens também, profissional, o que traz essa coragem para você? O que leva você a ser essa mulher tão corajosa com um tema tão complicado aí do nosso segmento? É assim, o fácil, qualquer um faz. Simples. É fácil. Aliás, qualquer um faz, mas assim, termos indigestos, como por exemplo da minha área, que é ICMS, quem se dispõe, eu já falei isso, quem se dispõe a estudar o ICMS tem muito mercado para trabalhar. Sim. A molecada que quer ingressar, está sem trabalho, por exemplo, e quer ingressar no fiscal, quer dominar o ICMS, vai ter trabalho? Sim. Já está vindo a reforma tributária, que estão até voltando a reforma tributária? Sim. Mas a nossa festa de despedida do ICMS está marcada só para 31 de dezembro de 2032. 32! Só. Nosso Réveillon vai ser diferente. Então, assim o que eu tinha? Eu só tinha que ir. Só. Não tinha o que fazer. Quem era a Jo? Eu não tive orientação de como seguir, qual o caminho melhor a seguir na minha profissão. Porque meus pais nunca frequentaram uma escola. Uhum. O que nós tivemos de educação foi boa índole, tudo mais, assim, a que caminho seguir na profissão, nós tivemos que montar a nossa própria pontinha, a nossa própria estrada, e sem olhar para trás. Então, assim, quando o pessoal falou assim: João, mas você vai ser a primeira, por que você escreve? Não, as minhas matérias, naturalmente, elas são inéditas. Naturalmente, pelo próprio nome. Sim. Por quê? Ninguém escreveu sobre o assunto e eu extraio isso direto do Diário Oficial. A ideia é fazer com que os nossos profissionais se despertem, porque o que a gente percebe muito no escritório de contabilidade é sofrendo com muitas multas em razão da desatualização. Então, por exemplo, eu não tinha o que fazer. Para no meu trabalho, eu tinha que fazer algo diferente. Então, se nós formos mais um profissional no mercado, nós vamos ficar perdidos na multidão. A minha proposta não era sair dessa terra de forma invisível, que não tenha deixado um legado. A gente precisa deixar um legado na nossa profissão. A minha profissão, eu quero deixar um legado de que eu ajudei pessoas, desde a pessoa que está iniciando, a vários profissionais, porque leitores do nosso portal, nós temos desde advogado, pessoas de tecnologia, contabilidade, professor, principalmente professores que gostam de lançar curso. Sim. Esses são os meus maiores seguidores. Que legal. Então, assim, coragem. É assim, não tem como você ser diferente se você não tiver coragem de fazer as coisas. Vai lá e faz. O julgamento você vai ter por ter feito e não ter feito.
Eu tenho um Boa. péssimo hábito de acordar de madrugada. E o que eu fiz com esse meu péssimo hábito de acordar de madrugada? Usou a seu favor. Eu criei o meu negócio. Porque o Siga o Fisco nada mais é do que uma empresa. Primeiro foi um blog, mas ele é uma empresa de consultoria na área fiscal, Sim. tributária, e é uma empresa de treinamento. Sim. Então, assim, com isso, o nome Siga o Fisco, ele se tornou conhecido no Brasil inteiro. Não é São Paulo, não é Sudeste. É o Mas a Brasil. ideia é não sair... qual é o meu legado para a nossa área? O que eu fiz? Então, a minha contribuição para nossa área foi isso, e depois a participação nas entidades congraçadas, Sim. que é importante. Que é onde eu costumo falar muito disso. Quando a gente se junta a outros profissionais que estão com o mesmo propósito que a gente, de crescer, de buscar conhecimento, de compartilhar conhecimento, né? Porque como a gente aprende um com o outro, isso faz toda a diferença. Porque você falou uma coisa que é muito importante. O tempo ele vai passar de qualquer forma, né? Então, o que você está fazendo com o tempo que você tem para você poder melhorar na sua profissão, melhorar como pessoa, transformar a vida de outras pessoas e ser transformado também pela ideia de outras pessoas, porque eu acho que a gente está num ecossistema que todo mundo pode ajudar o outro e fazer com que a gente consiga ter resultados positivos daquilo que a gente escolheu como profissão. Você só não simplesmente passar, mas você passar deixando um legado. E a sua família, hein? Quando vê que você se tornou a Jo, como que é essa relação dos seus irmãos, seu pai? Como que é a relação de vocês familiar aí? Então, é assim, minha família é muito grande, então cada um tem uma profissão diferente. A gente tem fisioterapeuta, a gente tem dentista, a gente tem psicólogo, a gente tem administrador, tem transportador, tem de tudo nessa família. Oh, coisa boa! Família grande é bom demais, né? Então, aí duas irmãs, uma que é fisioterapeuta que você conhece, e a outra que é contadora, elas sabem mais dessa minha vida, desse meu portal que eu tenho e também das minhas participações nas entidades congraçadas. Sim, que é um palestrante. Porque já tiveram nos eventos. Uhum. Mas esse ano, quando eu fui homenageada, eles tiveram uma dimensão do que... A importância. O que eu já fiz nessa trajetória. Onde que a Jo frequenta? O que a Jo tanto faz? Que a Jo fica nessas entidades, né, Jo? O que a Jo tanto faz, tanto viaja, tanto participa de evento? Então, assim, esse ano, quando eu fui homenageada no Dia da Mulher, Internacional da Mulher, que eu recebi o diploma de mérito Mulher Contábil, em São Paulo, do Sindiconte, eles tiveram, aquele evento que foi feito, eles tiveram uma pequena dimensão do que foi a minha trajetória até aquela data. Então, entendeu? Como é incrível. Né? E aí, até com a participação do meu filho, que está na Austrália já há alguns anos, eles tiveram uma ideia, porque até isso eles fizeram, né, a gravação do vídeo. Então, assim, para minha família, porque como assim, atividade diferente, eles estão bem distantes do meu mundo. Então, eles não sabiam. Quando eles viram o evento, eu falei assim, nossa... Para homenagear, assim, eles né? Eu falei assim, gente, eu brinquei com eles, vocês precisam de ir lá no Sindiconte, porque minha foto eu vou ser grudada na parede, vai para a posteridade. Vai ser para a posteridade. Quando eu não estiver mais aqui, vocês estiverem com saudade, vocês vão lá ver minha foto. Eles acharam estranho. E quando eles viram o evento todo, né, com todo aquela bonito, formalidade, nossa, é lindo. Aí eles tiveram uma pequena dimensão, porque meu marido já sabe, né, que eu gosto de participar, e já há muitos anos. Sempre te apoiou, né? E meu filho, mas as minhas duas irmãs aí, mas os demais, como têm atividades totalmente diferentes, não tinha a mínima ideia do que era esse mundo nosso. E como é uma honra, né, ter você lá com tantas outras mulheres, né, que já estão lá também, que são mulheres incríveis, né, e a gente vê que como que isso vai sendo construído cada vez mais, porque quanto mais o período, essa turma, essa garotada aí que está chegando, buscando a profissão contábil, a profissão de advogado, você vê que tem muitas oportunidades, mas o principal é a pessoa ter vontade, né, a pessoa ter algo que ela queira realmente entregar para uma sociedade, para fazer a diferença, porque eu acho que você como profissional, se você entregar o melhor de si, o resultado com certeza vai ser positivo. E é lindo de se ver, é lindo de saber, né, da sua história, que vale ouro pra gente, vale ouro, diamante, muito mesmo, porque a Jo, ela é essa pessoa em qualquer lugar que ela está. Então, em qualquer lugar que você está sempre pronta para poder ajudar, você está sempre pronta para poder orientar. E isso daí é algo assim que
é um diferencial, né, Jô? Seu, que vem de você mesmo, né? Isso de dentro para fora, né? Que você tá ali, se você escuta alguma coisinha relacionada ao seu segmento, você já tá atenta para poder servir, indiferente de qualquer coisa. Como isso é diferente, né? Então, e isso acontece, engraçado, em vários lugares, né? Teve uma vez que acho que nós estávamos, eu acho que é uma cidade de Minas Gerais, que antigamente o pessoal casava e ia muito para lá. Como é que é o nome mesmo daquela cidade? Minas Gerais? Uma cidade... Eu sei, não é BH, eu sei, não me lembro agora. Uma cidadezinha de Minas Gerais que é muito conhecida, próxima nossa aqui, bem próxima. E eu tava andando na rua, daqui a pouco o pessoal falando no seu lado de ICMS. ICMS? Deixa eu olhar meu cupomzinho fiscal. Toda vez que o pessoal fala assim, nossa, então assim, todo lugar que você vai, você acaba sempre olhando alguma coisa que está assim ao redor, que faz parte do ambiente, linkado com o que você faz. Né? E você atenta, né, ao movimento do pessoal para você ver até o que está deixando as pessoas mais aflitas, entendeu? Então, independente de qual seja a cidade nossa, né? Então, a gente agora está muito na crise da reforma tributária, ou seja, falando desse tema, que vai ser um debate legal que nós vamos ter esses dias aí. O que acontece? Tudo que a gente vê, a gente começa a fazer link, né? E é bom quando as pessoas, você fica até meio assim, nossa, mas as pessoas ficam te esperando... O que você vai falar sobre o tema? O que você vai falar sobre o assunto? Porque a tua fala tem importância, né? Então, olha como é legal. A gente vê, eu como psicanalista também, aí do segmento, e a gente fala quem não entende de pessoas, não entende de negócio, né? E aí você vê como que o ser humano, às vezes ele tem uma necessidade. E isso gera uma credibilidade, né? Então, quando as pessoas falam, olha, eu quero ouvir o que a Jô está comentando, ou se você está num debate, ou se você está fazendo a apresentação de algum artigo, de algum tema, está todo mundo muito atento, e a responsabilidade que você trouxe, né, para você, porque imagina, se você fala uma coisa absurda, as pessoas vão acreditar naquilo que você está falando. Então isso é muito sério. E hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas às vezes não dão muita importância para aquilo que é verdade, né? E você está sempre preocupada em entregar aquilo que é de melhor e aquilo que é correto dentro da legislação. Que você até fala, não adianta o pessoal querer copiar minhas matérias, que você sabe que foi copiada de mim, né? Todo mundo tem uma forma de escrever, né? O seu linguagem é seu. Uhum. Tanto é que eu até brinco, antes de começar a escrever uma matéria, a primeira pessoa que eu consulto sou eu mesma, para que eu não fique com vício de linguagem de um outro. Né? Então, até porque, em razão do Siga o Fisco, a gente extrai as nossas matérias que fazem sucesso, são aquelas inéditas, ou seja, que ninguém escreveu ainda sobre o assunto. Então, essa história, assim, eu estou esperando você escrever ou se falar alguma coisa, é muita responsabilidade. Eu já me assustei com isso. Uhum. A pessoa, nossa, Jô, mas é você que escreve? Até a pessoa perguntou, não, é a senhora Siga o Fisco. Eu, né? A senhora Siga o Fisco, adorei essa, hein? Não conhecia, hein? Esse ano, no nosso evento lá da Mulher Dia Internacional da Mulher, então o Milton falou, com vocês, a senhora Siga o Fisco. Adorei, já vamos registrar esse novo nome aí para minha amiga Jô. Então, é de muita responsabilidade, né? Então, assim, a gente procura apresentar a legislação crua e deixar, lógico, cada um, às vezes tem algumas pessoas que são mais irreverentes, como a gente pode falar assim, né? Querem andar por caminhos diversos e a gente deixa por conta, né? Como nós estamos nas entidades engraçadas, a gente fala a lei. O correto é isso. Agora, o que a pessoa vai fazer da vida é outra história. Escolhas. Mas é muita responsabilidade mesmo, porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, Ju, foi você, por que você só escreve... Não, eu gosto de escrever coisa inédita. Tá? Então, a gente debate sobre outros temas, sim, e lógico, quando a gente pega uma pessoa, algum artigo que é copiado na íntegra, lógico que a gente percebe mais, mas eu percebi muito isso mesmo, foi antes de lançar o meu portal. Porque eu ia nos eventos e a pessoa fazendo a apresentação, falei, tá faltando meu nome aqui embaixo. Porque foi copia e cola. Não, era igualzinho. Então, quando você desenvolve desde o início um tema e conduz a conversa de uma forma diferenciada, você percebe, mesmo que a pessoa tenha, mas assim, há muitos anos as pessoas não faziam nada disso, na verdade tiravam uma fotografia
e colocava o nome. Ah. Por exemplo, eu escrevi, a Rosângela tirava uma fotografia Achava e colocava bonito. o nome dela. Então, assim, eu escrevi uma vez um tema chamava Pede a Espera do Milagre. Nossa. Porque estava realmente o pessoal num perrengue de 2011 para 2012. Esse texto foi publicado, essa matéria foi publicada num site de grande circulação, famosíssimo aqui no Brasil, que trata de contabilidade. Na ocasião, em poucos dias, esse nosso acesso era um texto. Nós tínhamos 200 e poucos mil acessos. Aí uma pessoa desavisada, gerente de um escritório de contabilidade na ZL, pegou e colocou no portal lá deles aquela matéria e colocou o nome dele. Como se dele fosse. Eu conhecia o dono do escritório, uma pessoa bem conhecida, e mandei uma mensagem, falei assim, olha, não é da pessoa que está falando que é. É bom vocês tirarem. Agora, eu falei assim, eu sugiro que dê uma olhada no seu portal para ver se não está acontecendo isso com outras matérias, para você não ter problema. Sim. Entendeu? Porque a pessoa lá, o gerente, o que ele fazia? Ele pegava essas matérias mais famosas, colocava lá, mas ele colocava o nome dele, por fulano de tal. Ele fazia só isso. Eu falei, tanto é que se você pegar essa matéria, está no meu portal, e está no portal X de grande circulação. Dá uma olhada aí. Fiz isso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa antiga. As pessoas têm que estar atento, né, às informações, aquilo que faz, porque a gente está falando de informações sérias, de pessoas sérias, né? E é tão importante avaliar, né? Antes até de colocar uma publicação usando o nome, né? Isso é muito sério, inclusive. Ô, Jo, e como que você administra aí sua vida pessoal e profissional, hein? Essa mulher aí, sua vida profissional e pessoal, com o marido empresário contábil também. Como que é aí o equilíbrio dessa mulher aí? Senhora Siga o Fisco. Tô registrando aqui no Chama Que É Show. Senhora Siga o Fisco. Jo Nascimento, hein? Então, no escritório do meu marido eu não dou muito pitaco, não. Às vezes o Jonas, ele é muito introspectivo, ele é um intelectual. Então, ele é no mundo dele, né? Então, quando precisa de alguma coisa, eu auxilio sim. Às vezes eu ajudo em alguma coisa ou outra. Então, lá não dou muito pitaco. No escritório dele. Já tem o escritório já há muitos anos. Sim, né? Antes de nós casarmos. Não, se você já pegou o escritório dele aí para você fazer um estudo, né? Faz tempo. Faz tempo. E em relação lá, e assim, pra você ter uma ideia, o escritório fica no mesmo endereço que está a minha empresa. Mas eu pouco vou lá. Se eu vou umas 2 vezes por ano é muita coisa. Tá? É tudo online, mais hoje. E porque eu montei o escritório em casa na pandemia. Eu tenho um escritório que cabe algumas pessoas em casa para trabalhar. Lógico que só fica eu e ele, né? Mas tudo bem. Mas assim, é isso. Mas eu gosto de ter os meus momentos, né? De passear. Eu sou uma pessoa que é assim, se a pessoa falar assim, Jo, vamos passear e eu tiver disponibilidade, eu não penso 2 vezes. Casa, eu procuro não ser uma Amélia mais não. Eu faço sim as coisas, gosto de fazer o almoço, gosto de fazer o jantar, ontem mesmo fiz um bolo. Pra você ter uma ideia, eu mantenho assim a alimentação de manhã, café da manhã, por exemplo, eu costumo comer o cuscuz nordestino de fato. O primeiro café da manhã que eu tomo 2, que eu acordo muito cedo. E o segundo café normalmente é uma tapioca. Lógico que tem alguma fruta ou outra, mas normalmente a tapioca está envolvida. O cuscuz é tapioca todos os dias. Gosto de fazer almoço, sim, jantar. Gosto de fazer um bolo, mas eu não dispenso passear, não. Se precisar passear... Então, o que essa senhora Siga o Fisco mais gosta de fazer? Viajar, é isso? Exatamente. Então, assim, qualquer feriado que tenha, eu já fico olhando para o Jonas, assim, olha, eu não estou querendo ficar em casa, não. Esse final de semana nós ficamos em casa porque tinha algumas coisas diferentes para resolver e tal. Alguns projetos que estão em andamento, mas normalmente não fico feriado em casa. Fiquei, mas não necessariamente só de boa, como diz, né? Entendi. Trabalhando, tá? Mas é isso. E aí eu procuro, sim, logo cedo, o que eu faço? Eu vou falar para uma coisa para você, viu, Rô? Se eu quisesse, 10 da manhã já pararia de trabalhar. 10 eu tinha trabalhado bastante. Porque quando o pessoal começa a trabalhar, eu já estou trabalhando já umas 6 horas, já mais ou menos.
Gente, ela consegue ser pior que eu. Ela é da madrugada. Eu sou da noite, né? Mas ela é da madrugada mesmo, né? Porque eu tenho fama que eu começo a trabalhar depois das 5, né? Eu falo que não é isso. É que depois das 5 eu tenho mais energia ainda para fazer mais coisa e fico até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Ela começa às 3 e vai até às 10. Então, 10, 11. Como é legal a gente se conhecer. Porque não tem o certo ou errado. O importante é você entregar o seu melhor. E fazer da forma correta, ter disponibilidade para tudo isso. Eu acho que isso que faz toda a diferença, né, Ju? É muito, muito legal. E o filhão, hein? Como que tá? Como que é ter o filho morando fora daqui? Como que tá o coração dessa mãe? Pra gente já ir para as nossas considerações finais, porque olha como é rápido o bate-papo, hein? Rô. Então, eu posso falar para você que inicialmente eu fiquei, na verdade, deprimida mesmo. Único filho? Uma lagartixa largada no sofá, Sei. euzinha largada. Então, as pessoas não podiam falar do Gustavo, que eu chorava. Como o Gustavo frequentava o Corinthians desde muito pequeno, desde os seus 7 anos até viajar para a Austrália, a gente tinha um grupo no Corinthians, o Jonas é monitor do futebol, lá do campeonato interno. E a gente tinha aquelas reuniões, tinha os eventos, tinha tudo lá, né? E aí o pessoal perguntava, o Gustavo chorava. Então, eu falei assim, bom, até eu melhorar, eu vou parar com isso, porque eu não aguento mais. Nem você se aguentava mais. Não dava mais, porque a pessoa falava, eu não conseguia me segurar. Então, eu parei. Aí, na pandemia, foi difícil, o primeiro ano da pandemia foi tranquilo, o segundo da pandemia foi difícil, muito difícil, porque foi Gustavo, ficou com Covid algumas vezes, não podia ir para lá nem para cá, enfim, aquela confusão toda, ele não vinha, embora porque se viesse não voltava mais. Agora hoje, o Gustavo está há 6 anos na Austrália. É fácil? Não, eu estive doente, recentemente ele ficou sabendo que eu estive doente, mas já faz quase 1 ano que eu fiquei doente. Ele não ficou sabendo porque eu não contei para ele, só contei recente para ele, né? Mas não foi fácil não. Não é porque é filho único, é porque é o filho. Filho é filho. Filho né? é o filho, né? Não é assim, o filho, não é porque eu tenho um filho, né? Porque é o filho. Não é fácil, não. Mas eu digo para você que eu já estou bem melhor já. Consigo, converso com ele, falo com ele, pergunto das namoradas, se tem namorada, se está ficando, se não está, quem que é, se pode mandar foto, qual é o nome. Porque ele está lá, não tem um familiar. Então, eu quero que ele tenha, se está lá, que tenha uma boa vida. Trabalhe, estude, tenha bons relacionamentos. Mãe é isso. E os que é melhor. É isso, né? Eles fazem escolhas como qualquer ser humano, né? Então, eles escolhem. O importante é que você fez o seu ótimo trabalho como mãe, você orientou, você ensinou, por isso que ele pode estar lá. Porque imagina se ele não tivesse uma super mãe aqui, que tivesse orientado ele jamais, de repente, conseguiria vencer esse desafio de morar tão longe, né? Então, são coisas mesmo que o ser humano decide fazer, e que bom que eles têm autonomia para tomar decisão, e a gente só tem que ficar do outro lado fazendo o quê? Aplaudindo e desejando todo sucesso. Então, o Gustavo, a gente já sabe que é um moço incrível, né? Que era um garoto, ficou adolescente, que é um moço, um homem, interrompendo né? você, Gustavo, eu tive a grata satisfação do Gustavo ser campeão do futebol de brasileiros em Brisbane. Ele como técnico. Então, você tem noção? Quem você... Menos de 20 anos, aos 19 anos. Quem você orientou. Então é isso, a gente poder comemorar as vitórias e as alegrias dos nossos filhos, da nossa família, de você. Jô, foi muito legal assim, nosso bate-papo, conhecer um pouquinho aí da sua história, daquilo que você compartilhou com a gente. Eu sei que tem um monte de gente curiosa de saber assim, quem é a Jô, né? Porque normalmente o pessoal só vê a gente ali, às vezes, fazendo alguma coisa, mas não vê lá por trás, né? As coisinhas, os perrengues que a gente passa. Então é um enorme prazer ter você no nosso podcast. Eu tenho certeza que esse podcast vai bombar, né? Porque você é muito querida pelo Brasil inteiro e é sempre bom você por perto. Fique sabendo que quando você está por perto, você traz uma segurança para nós aí nessa parte fiscal, nessa parte tributária. Muitíssimo obrigada. Eu quero que você coloque suas considerações aí do nosso bate-papo aqui. Mande seu Instagram, vamos fazer barulho porque a casa é nossa, hein? Chama que é show.
Rô, muito obrigada pelo convite. E você está de parabéns com o Chama Que é Show. Estou muito feliz por você, pela filhota Letícia. Sabe que eu sou fã de vocês duas. É mesmo. Principalmente da Letícia, Claro. né, gente? Fofa, né? Eu né? fico só na raba agora. A Letícia, né, gente? Que a Rô, né? A Letícia. Bom, com a mãe dessa não poderia ser diferente, tá? Então, assim, meu portal é o Siga o Fisco. O meu Instagram da empresa também é Siga o Fisco. No LinkedIn eu estou como Josefina Nascimento, tá? É um privilégio estar aqui nessa mesa com a Rosângela, que além de ser uma contadora, é uma super amiga, e também a filhota Letícia, tá? Ai, Obrigada, Jô. beijão pra vocês. Obrigada, gente. Siga aí o nosso podcast, se inscreva, compartilhe. O meu Instagram é Rosângela Costa Menezes e vem com a gente que toda semana tem novidade pra você com uma história que vale ouro. Então vem comigo e chama que é show!